Passar a palavra ao diretor da escola, Marcelo Augusto, para dar abertura, as boas-vindas e os demais membros da mesa que possam fazer uso da palavra. Bom dia a todos, é um grande prazer recebê-los aqui no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região. Especialmente nós da escola temos um grande prazer de sermos incentivadores e agitadores desse tema. É um tema, digamos assim, polissêmico, não é um tema monocórdio, é um tema abrangente, difícil de se enfrentar, mas é um tema necessário, não é? Mais um dos grandes temas que nós temos que debater em profundidade, ouvir, conversar e ponderar. De forma que é nosso prazer de recebê-los aqui na nossa casa nessa manhã e nesse dia como um todo, para falarmos desse tema que é tão importante para todos nós. E eu diria que é não somente importante sob o ponto de vista teológico ou religioso, é um tema importante sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista financeiro, as consequências jurídicas e sociológicas dessas opções e dessas múltiplas possibilidades de vivência e convivência. Então, sejam bem-vindos, é um nosso prazer recebê-los aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Passa a palavra ao desembargador Fábio Dutra para que possa conduzir os trabalhos da mesa. Bom dia a todos os prezados e queridos amigos que aqui estão, sejam os que têm uma ideia exata a respeito do tema, sendo também aqueles que estão procurando aprender com os mestres que nós convidamos para participar deste evento. A ANAMEL, Associação Nacional de Magistrados Evangélicos, tem um nome bonito, tem um nome pomposo, mas é uma pequena associação que tem procurado reunir magistrados que professam a fé evangélica e que querem contribuir, né, com a sociedade sem descurar do aspecto religioso que ela abraça, sem afastar-se dos princípios que norteiam a fé cristã evangélica, que é lastreada, que é baseada, que é fundamentada na palavra de Deus, que nós assim entendemos como tal a Bíblia Sagrada. E ela emprestou seu nome à iniciativa do eminente Dr. Zenóbio, que é assessor do deputado Márcio Pacheco, vice-presidente da Frente Parlamentar Cristã. Então a ideia surgiu da Frente Parlamentar Cristã, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e a ANAMEL tem muita alegria de estar ombreando com esse feito, visto que nós precisamos discutir questões que vão atingir a nossa sociedade e, em especial, a família brasileira, que é algo que nos preocupa muito. Então eu estou bastante feliz por estar aqui e acho que vocês, assim como eu, queremos conhecer mais do tema. E para tanto, nada melhor do que fazê-lo com quem tem estudado, com quem tem desenvolvido o aprofundamento na área de pesquisa sobre o tema. E vocês que já viram o nosso folder, né? Nós temos o professor Felipe Neri, eu já assisti várias palestras dele e acho que é um aprendizado sempre reiterado. Por isso, professor Felipe, é uma alegria. Nós sabemos da dificuldade de realizar um evento, não tanto pelo tema e pelo interesse que esse tema suscita na sociedade, mas pelo tempo que nós tivemos para fazê-lo, praticamente uma semana, e nós tínhamos definido uma data e começamos a fazer alguns contatos, e hoje, graças a Deus, estamos aqui para que isso aconteça, e vocês são
alegria e a certeza de que nós acertamos na realização. Nós gostaríamos de ter, evidentemente, um auditório aí com 200, 300, 500 pessoas, mas o auditório que nós temos e as pessoas que aqui estão são motivo de júbilo de estarmos aqui. Também o deputado Márcio Pacheco nos irá falar a respeito da sua experiência e principalmente da ligação do tema com a política, né? Teremos um juiz de direito de São Paulo, doutor Daniel Serpentino, doutor Henrique Lima, que é do Ministério Público, doutor Ítalo Massili e a psicóloga Marisa Lobo. De modo que eu me alegro de estar aqui, cumprimento o meu querido colega, amigo e irmão Marcelo Souto, né, que viabilizou a realização deste evento aqui, né? Nós temos trabalhado juntos em outras frentes e é muito bom que nós estejamos trabalhando os evangélicos, principalmente os católicos, e as pessoas que não têm confissão religiosa, porque esse tema não é um tema que interessa só aos cristãos, embora nós nos interessemos de forma mais a miúde por ele. Né? Também é uma alegria conhecer mais de perto o Dr. Paulo Leão, que é o presidente da União dos Juristas Católicos. Acho que ainda podemos realizar muita coisa juntos, né? E tenho certeza que em muitos pontos os nossos propósitos se aproximam, em muitos temas nós convergimos e é nesses temas que nós podemos contribuir, nós podemos fornecer os nossos esforços para que a nossa família, a nossa sociedade, o nosso país. Nós estamos numa época de convulsão, né? O país está passando. Acho que ninguém acreditava que um dia a gente pudesse chegar tão embaixo como a gente está. Mas a gente só consegue dar um salto, desculpem o pleonasmo, para cima, a partir do momento que a gente chegue ao solo, ao fundo, né? A parte mais baixa. E também uma alegria rever o vereador Cláudio Castro, que tem também estado junto nos eventos dessa natureza. Então, se eu deixei de citar algum, estou ali vendo também a nossa secretária-geral da Assembleia, da nossa associação, da Anamel, uma alegria reencontrá-la, e a todos vocês, amigos antigos ou amigos novos, mas sempre amigos e caminharemos juntos, graças a Deus. Eu agradeço essa oportunidade. O senhor, doutor Zenóbio, me disse para conduzir os trabalhos, mas eu acho que você tem ainda algo a dizer, certo? Sim, eu queria registrar a presença do vereador Carlos Jordi, de Niterói, que se faz presente ao evento. Queria passar a palavra ao doutor Paulo Leão para que possa tecer as suas considerações iniciais. Bom dia, desembargador Fábio Dutra, desembargador Marcelo Augusto, querido vereador Cláudio Castro, estimado professor Felipe Neri, caro Zenóbio, ilustres presentes. Esse tema é um tema muito complexo e algumas pessoas têm se dedicado a aprofundar a análise dessa questão, não só dessa questão em si, mas dessa questão relacionada a um tema que se poderia chamar de reengenharia social, que é uma tentativa de reconstruir a convivência humana a partir de umas bases diversas daquelas que historicamente têm se dado não só no Ocidente, base judaico-cristã, mas também judaico-cristã e grega, né, podemos dizer assim, mas também de outras sociedades. É uma matéria que envolve temas múltiplos, psicológicos, filosóficos, afetivos, e eu acredito que, pelo nome das pessoas que compõem esse seminário, poderemos aprofundar a questão. Eu gostaria, concluindo, dizer que a nossa Constituição Federal estabelece que a família, expressamente, a família é a base da sociedade e tem direito à especial proteção do Estado. O que é a família? A família sempre foi entendido
pela relação de homem e mulher abertos à procriação e à educação desses filhos e às gerações que a partir daí se sucedem. Nós sabemos que de um tempo para cá alguns núcleos, digamos assim, elitistas, entre aspas, têm se dedicado a interpretar de uma maneira diversa diversos setores e até mesmo os fundamentos da sociedade. Aonde isso pode dar, a experiência histórica dos últimos séculos nos tem mostrado, muitas vezes de maneira trágica, quando se afasta desses fundamentos. Queria convidar para fazer parte da mesa do vereador Carlos Jordi, que também terá direito à palavra, senta ao lado lá, por gentileza, e passar a palavra ao vereador Cláudio Castro, para que possa tecer suas considerações sobre o tema. Um bom dia a todos. Queria começar cumprimentando os nossos diletos desembargadores, doutor Marcelo, doutor Fábio, querido Paulo Leão, professor Felipe Neri, agora vereador Jordi, todos que estão aqui, meu querido amigo Zenóbio. Uma alegria estar aqui fazendo, se a gente pegasse um pouco do apanhado do que cada um falou, né, a gente ia ver que é um tema muito atual. Certamente as matizes religiosas acabam se interessando mais porque ele vem versar sobre um princípio que as matizes religiosas são mais caros para ela, né? Então, mas que também não quer dizer que afaste toda a parcela, outra parcela da população. Sinceramente, é um tema muito mais atual que se parece. E aí, doutor Marcelo, eu queria agradecer, como cidadão mesmo, a abertura dessa casa, porque a gente viu todo esse trabalho, principalmente na questão do gênero, começando na cultura, na comunicação, passando para o legislativo e provavelmente a próxima grande força dele será no judiciário. Porque, principalmente pela falta de êxito no legislativo, a gente sabe que o que não tem êxito no legislativo hoje acaba desaguando no judiciário. Acho que os senhores terão uma dor de cabeça grande nos próximos anos nesse conflito. E é um tema muito oportuno, até porque, apesar do Rio de Janeiro estar bem atrasado em relação a outras cidades, tanto o Rio, a capital, quanto o Estado, aqui na capital não aprovamos ainda o Plano Municipal de Educação e nem o Estado. Então esse é um debate que está fervendo hoje na Câmara Municipal. Na última audiência pública foi realmente... eles dizem que foi lamentável, porque pela primeira vez o lado contra gênero foi extremamente superior numa audiência pública, e aí esse processo de você diminuir a opinião daquele que é contrário a você, muitas vezes criticado, é utilizado como expediente quando não se tem maioria, né? Quando você não é maioria, você simplesmente diminui aquele que está do outro lado. Então eu queria agradecer muito, também vim aqui hoje para aprender. O professor Felipe Neri já é um velho amigo conhecido e já me ensinou muito. Tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com alguns vereadores, todos de matiz religiosa, desembargador Fábio, e o professor Felipe Neri mostrava para a gente os perigos colaterais, digamos assim, do Plano Municipal de Educação, o que a gente chama na política de bacalhau, né? Coloca o bacalhauzinho ali e no meio da batata você nem sente o bacalhau no bolinho. E depois que você vai ver que quando ele está estragado, você vai ver o sabor amargo que tem. Então eu quero agradecer muito poder estar participando, poder estar aprendendo aqui, e que certamente a gente vai sair desse dia muito enriquecido. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Carlos Jordi para tecer as suas considerações. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compondo a mesa. Eu vim como espectador, nem sabia que eu vinha para compor a mesa, senão eu teria vindo até mais bem trajado, mais apropriado, mas tudo bem. Acho que vale a intenção. Eu fiquei muito feliz com o convite do pastor Zenóbio, um grande amigo que eu fiz, até foi nessa caminhada, quando a gente lutou
contra a ideologia de gênero no nosso município. Saudar os demais amigos da mesa, vereador também do meu partido. A gente não teve muito contato ainda, mas acho que está valendo agora. Vou até, de repente, vou no teu gabinete para a gente tomar um café a qualquer hora. Felipe Neri também esteve lá em Niterói, ano passado, durante um seminário sobre ideologia de gênero, também uma pessoa que nos agrega muito, traz muito conhecimento a respeito desse tema. E eu só tenho uma crítica a fazer ao seminário. Quando eu vi o seminário, né, que eles colocaram nas redes sociais, seminário sobre gênero, eu até pensei que era algum seminário feminista, né? Porque quem trata isso como uma ciência, né, são eles, né, esse pessoal dos movimentos feministas, movimentos gays, e que a gente não tem nada contra os gays, a gente sempre deixa isso bem claro, mas isso daí, na verdade, é parte do ativismo que parte deles, sobretudo dos movimentos feministas. E quando eu vi, eu falei assim, isso aí deve ser alguma coisa sobre debate de gênero, que eles adoram fazer esse tipo de debate, dizendo que é uma igualdade de gênero, identidade de gênero. A gente tem que sempre utilizar ideologia de gênero. Eles odeiam esse termo, ideologia de gênero. Mas porque é uma ideologia mesmo. É uma ideologia porque é uma teoria, é uma ideia abstrata, sem comprovação científica, sem empirismo, é uma engenharia social para mudar a natureza humana. Então, se a gente utilizar gênero, a gente vai estar embarcando na onda deles. A gente tem que sempre colocar o gênero como uma palavra que, para mim, já não existe mais. Porque a esquerda adora fazer isso, é pegar um termo que já existe e dar um novo conceito a ele. A gente tem um conceito de gênero, antigamente, de uma questão binária, do sexo. Sexo entre homem e mulher. Só que eles pegaram essa palavra de maneira muito sorrateira, e isso na ONU, isso daí teve também a participação fundamental de Bela Abzug, que inseriu de forma sorrateira o termo gênero, dando um novo conceito, que é essa neutralidade do sexo biológico. Eles querem dar uma preponderância de um sexo psicológico, que é o gênero, sobre a sexualidade humana, sobre o sexo biológico. E a gente não pode mais aceitar o conceito de gênero. Eu nego o gênero. Nego, não falo mais gênero. Sexo é o certo. Porque o que eles querem fazer é reduzir o sexo a simplesmente o ato sexual. E não é. Existe sexo e existe orientação sexual. Não há confusão entre esses dois aspectos, essas duas características. E é assim que tem que ser. A gente vai ser muitas vezes taxado de homofóbico, de intolerante, preconceituoso, porque essa é a arma deles. A utilizar o politicamente correto. Mas a gente não pode se curvar diante disso. Não pode. A gente teve um trabalho também muito duro em Niterói, em que ano passado o Plano Municipal de Educação foi votado. Foram 3 audiências públicas muito duras. A primeira envolvia as duas partes, quem era a favor dessa engenharia social e quem era contra. E teve muita briga. Aquela oportunidade, o pastor também estava lá, o pastor Zenóbio, ele viu como é que a gente foi... sofremos muitas agressões verbais. Eu mesmo tentei falar por 10 minutos, me chamavam de tudo quanto é nome, filhote de Bolsonaro. E no final das contas a gente teve que dividir para 2 outras audiências. Aí na primeira audiência foi quem era a favor da ideologia de gênero, na segunda quem era contra. Nós trouxemos a Marisa Lobo, fizemos uma grande mobilização na nossa cidade, mostrando que a população, por mais que ela muitas vezes não queira o rótulo de conservadora, porque isso foi muito desconstruído, como a esquerda adora falar, o conceito conservador, a população é conservadora. E se tem algo que ela não aceita que interfiram, é na sua família. E nós não somos intolerantes. Nós não somos intolerantes. Nós apenas queremos que conceitos que são de instituições históricas, instituições que foram fundamentadas, criadas antes do Estado, permaneçam da forma que ela é. Por exemplo, a questão de família, de casamento, que também envolve muito a questão do gênero, que está sendo também muito desconstruída por esses movimentos, é uma tentativa de fazer com que tudo seja família, que tudo seja casamento. E se nada é casamento, se tudo é casamento, se tudo é família e nada é casamento. Então, eu acho que, como eu falei, reafirmo aqui a nossa posição. Temos que refutar todas essas tentativas deles de colocar gênero como se fosse uma ciência.
um estudo que já há um empirismo, na verdade isso é uma teoria, é uma ideia abstrata e é uma ideologia, e é assim que nós devemos tratar. Muito obrigado. Queria passar a palavra ao professor Felipe Neri, para suas considerações iniciais, e logo em seguida estaremos iniciando as palestras. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao convite para o seminário, também agradecer especialmente na pessoa do desembargador Fábio Dutra, saudar todos que estão aqui, que fazem parte da mesa, os outros palestrantes, amigos que estão chegando, inclusive meu querido amigo Dr. Daniel, juiz em São Paulo, aos vereadores aqui presentes, que o Cláudio já conhecia, mas, enfim, talvez outros que possam vir aqui também a chegar também. O vereador também aqui de Niterói, eu já o conhecia, mas mais à distância, pelos próprios vídeos também. Então fico muito feliz também de aqui estar junto à mesa, a todos os presentes. Inicialmente, o que eu gostaria de colocar a todos, e não ainda na minha própria exposição, acredito que sejam palavras que possam ajudar a orientar o dia de um seminário como este. Fazer uma reflexão sobre aquilo que vem ocorrendo na sociedade hoje, especialmente no Brasil, é fundamental fazê-lo de uma forma que possamos encontrar realmente não só o fenômeno, não só ver que o gênero está aí presente, mas tentar chegar às causas, entender os impactos, as consequências de uma implementação de uma chamada política de gênero na educação brasileira. Então é fundamental para que possamos ver isso, que inclusive possamos analisar esses dados, e nós vamos então fundamentar aqui os palestrantes, o que farão é justamente trazer fatos e dados, né? Nós não aqui, pelo menos de alguns do que vão expor, aqui falo pelo próprio Daniel, que é amigo meu, que eu conheço bem, e possam, através dos dados apresentados, possam buscá-los e de fato verificar que se comprova o que estamos falando. Não faremos apenas uma interpretação de situações, não, na verdade vamos apresentá-las, e elas por si mesmas, né, têm a sua própria força, todos os dados apresentados. A diferença entre um seminário de gênero e um seminário daqueles que refutam o gênero, ele é bastante simples. Eu já frequentei inúmeros seminários de gênero em todo o país. Já fazem mais de 12 anos que venho falando sobre gênero, sobre a ideologia de gênero. Em todos os seminários que eu fui de professores pró-gênero, o que eu ouço? Casuísticas. Jamais apresentam fontes primárias, as fontes dos próprios autores que escreveram sobre gênero. E o que nós fazemos? Nós fazemos justamente isso, é mostrar ao público aquilo que talvez seja desconhecido. Não apenas talvez, eu tenho certeza, viajando no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que as pessoas realmente desconhecem isso. Porque este assunto, ele estava apenas, então somente, dentro dos departamentos de gênero nas universidades brasileiras. Inclusive, quando se diz, olha, os religiosos ou os que refutam gênero, eles não querem discutir gênero, é uma coisa tão simples de se resolver isso. Não havia discussão antes. Havia-se apenas um silêncio e uma implementação silenciosa. É isso que havia antes. Quem trouxe à tona para discutir fomos justamente nós. Nós é que trouxemos o tema para que a população tivesse o direito de saber, ver o que é gênero e ver o que está acontecendo fora do país. A Noruega, Itália, Espanha, Alemanha, Suécia, e comprovar. Os dados são muito claros. Quando se vê o que ocorreu na Suécia depois de tantos anos de implementação, e vê o que acontece na Noruega, Alemanha e tantos outros países, e os estudos já mostram a ligação direta da implementação dessa política com um declínio humano dessas sociedades. O Brasil tem que aprender com isso, com esse fato histórico, e realmente refletir se é o que ele deseja. Então, um seminário como esse, o objetivo dele qual é? O objetivo dele não é uma manifestação simplesmente de refutar gênero.
Na verdade, eu não refuto gênero porque eu tenho uma família. Eu refuto gênero porque gênero é uma mentira. Eu refuto gênero porque claramente é como se ensinar que 2 mais 2 são 5. Para isso, o que nós faremos aqui são exposições tentando justamente abarcar todas as áreas que o gênero perpassa, para que os senhores possam então compreender. Porque o gênero ele nasce a partir de estudos de um grupo de pessoas. Esses estudos eles vão ter um impacto nas políticas da ONU. A partir de lá vão fazer um caminho de chegar através de políticas públicas, passando pelo legislativo de muitos países e chegando à educação. Então nós temos que olhar justamente essas áreas: a história, temos que ver a política, a educação, especialmente essas áreas. Não são as únicas, porque na verdade não são as únicas atingidas. Em todos os países que gênero adentrou, como por exemplo Canadá, semana passada, baixou uma lei nacional. Qualquer um daqui pode inclusive buscar no Google isso. Baixou uma lei nacional de que os pais que se negarem aos estudos, a chamada perspectiva de gênero, eles poderão perder a guarda de seus filhos. Veja, qual o problema em que você possa divergir uma família e vão se baixando leis e justamente se usando justamente quem para fazer isso? Não apenas o legislativo, mas o judiciário. Então, aqui eu encerro minhas palavras introdutórias para dizer como é importante essa manhã. Como é importante que os operadores de direito possam ver que muito do que será apresentado aqui tem o objetivo de ajudá-los a perceber que talvez estejam, alguns podem ser, instrumentalizados, como nós professores somos instrumentalizados quando recebemos capacitação de gênero para dali então passar às crianças. Digo isso e vou depois na minha exposição buscar provar isso, porque eu não ouvi gênero em meios, enfim, diferentes que não da universidade. Eu estudei gênero na faculdade e depois estudei muito mais, continuei estudando, trabalhando como diretor de escola e vendo fontes primárias. Por isso que eu sempre digo, olha, que bom que tem um espaço como esse. Imagino que alguns podem ter dúvidas e outros, inclusive, ter uma opinião contraditória. Eu espero que possam tomar nota, que possam buscar estes dados e assim, quem sabe, a gente possa ter um desfecho melhor para o país do que gênero. Nós temos outros problemas reais no país. Gênero não é um problema real. Então agradeço e vamos seguir adiante ao nosso seminário. Agradeço a palavra dos ilustres membros da mesa. Nesse momento será desfeita a mesa para convidar logo em seguida o Dr. Henrique Lima, que vai estar falando sobre filosofia do direito e o gênero.